Oi! Um produtor de maracujá usa uma caixa d'água com volume V para alimentar o sistema de irrigação de seu pomar. O sistema capta a água através de um furo no fundo da caixa a uma vazão constante. Com a caixa d'água cheia, o sistema foi acionado às 7 horas da manhã de segunda-feira. Às 13 horas do mesmo dia, verificou-se que já haviam sido usados 15% do volume de água existente na caixa. Um dispositivo eletrônico interrompe o funcionamento do sistema quando o volume restante na caixa é de 5% do volume total, para reabastecimento. Supondo que o sistema funcione sem falhas, a que horas o dispositivo eletrônico interromperá o funcionamento? A. Às 15 horas de segunda-feira. B. Às 11 horas de terça-feira. C. Às 14 horas de terça-feira. D. Às 4 horas de quarta-feira. E. Às 21 horas de terça-feira. Eu fiz aqui a representação de uma caixa d'água, que ela está aqui, perfeito? E essa caixa d'água, ela apresenta um furo, né, no fundo dela, que jorra a água, uma vazão constante. Vamos supor que seja esse furo aqui que a água jorra aqui, certo? Há uma vazão constante. Bem, eu fiz aqui a representação do lado esquerdo da hora. Às 7 horas da manhã de segunda-feira, o volume aqui do lado direito representa 100%. Já às 13 horas da tarde da mesma segunda-feira, esse volume representa 85%. Perfeito? E o examinador quer, perfeito, que quando chegar em 5% aqui na coluna de volume, quero saber que horas é exatamente isso aqui, que é o nosso ponto de interrogação. Vamos então aqui para o cálculo matemático. Então, voltando à representação da caixa d'água, onde aqui está o furo, nós temos esse volume do lado direito de 100 para 85% representa exatamente 15%, perfeito? E, evidentemente, de 85 para 5% há um decréscimo de 85 menos 5, 80%. A partir disso, nós sabemos que, a partir das 7 horas da manhã, de segunda-feira até as 13 horas da tarde da mesma segunda-feira, são 13 horas menos 7 horas, eu fiz aqui, dá igual a 6 horas. Então, de 7 até as 13, eu gastei 6 horas, que é isso aqui. Como o volume usado nesse período foi de 15%, que é exatamente esse daqui, passando a ficar em 85%, que é esse aqui de baixo, do volume total da caixa, a taxa média de consumo de água será. Então eu fiz, olha, eu gastei 6 horas, né, e gastei 15% do total. 6 horas sobre 15%, eu fiz dividir 6 por 15, dá 0,4. Então ficou hora sobre porcentagem, ou seja, 0,4 hora a cada 1%, certo? Então, de 85% até 5% são 85 menos 5% são 80%, como eu tinha calculado aqui anteriormente, 80%. Ora, se fizermos aqui uma regra de 3 simples e direta, em que eu coloco essa coluna aqui de horas e esta coluna aqui de porcentagem, eu sei que em 0,4 hora eu gasto 1%, que foi essa relação que eu encontrei aqui. E também sei que para gastar 80%, que é exatamente isso aqui, quanto tempo eu tenho que despender, não é? Eu disse que era Z esse tempo aqui. Ora, eu sei que em 0,4 horas eu gasto 1%. Para gastar 80%, evidentemente que eu vou ter mais horas. Então a regra de 3 é direta. Olha, essa seta é para baixo, essa aqui também é para baixo. A coluna da esquerda para baixo, a coluna direita para baixo. Então a representação fica 0,4 sobre Z é igual, né, a 1 sobre 80. Multiplicando-se aqui, o 0,4 vezes 80 e 1 sobre Z, eu cheguei a essa relação aqui. Então ficou 1 sobre Z dá Z, 80 vezes 0,4 você faz o cálculo, dá 32. 32 o que? A resposta é em hora. Perfeito? Porque o Z está na coluna da hora. Então são 32 horas. Portanto, a partir de 13 horas de segunda-feira, você tem que tomar cuidado. 13 horas de segunda-feira, porque eu estou contando a partir desse aqui. A partir desse aqui, eu contei esses 80% aqui. Então, se eu botasse a partir de 7 horas, você iria cometer um erro. Então, das 13 horas de segunda-feira até as 13 horas da terça-feira, são 24 horas. Perfeito? De segunda a terça, 24 horas. E eu preciso de mais o quê? 32, na verdade eu tenho que ter 32 horas. Se eu já gastei 24 horas, eu preciso de 32 menos 24 mais 8 horas. Então, se eu estou
nas 13 horas de terça-feira, que é exatamente aqui, mais 8 horas, são 13 horas mais 8 horas, dá 21 horas. E 21 horas de quê? Ora, 21 horas da própria terça-feira. Então, olha, supondo que o sistema funcione absolutamente sem falhas, o dispositivo eletrônico interromperá o funcionamento às 21 horas de terça-feira, que seria uma resposta da nossa questão, né? Olha aqui, 21 horas da terça-feira, que é a resposta do item E. 21 horas, terça-feira. O item E. Grato pela atenção.